Barbadinhas da Zebra. É isso aí, galera. Iniciando aqui mais um Barbadinhas da Zebra no grupo Super Poker. Como sempre, o Barbadinhas da Zebra tem o oferecimento do betmais.com e vale o recado para você que ainda não se cadastrou, tá perdendo tempo, hein? Acesse lá o site www.betmais.com, preenche o cadastro utilizando o código promocional que está aparecendo na sua tela, o Super Zebra, vai ganhar um bônus de boas-vindas e tem bônus de primeiro depósito. No Betmais você só ganha, hein? Quero também lembrar aí que a gente tem um grupo lá no WhatsApp, você que quer participar, e a gente discute aí praticamente 24 horas por dia as melhores opções de apostas, me adiciona no Twitter, @FabioDeuzebra93, que eu te coloco lá no grupo e você vem participar com a gente e buscar grandes forras, hein? Quero lembrar também que está acontecendo essa semana e começou o US Open de tênis. Talvez seja o maior grande slam do ano, disputado lá em Nova York, então a gente tem muitos jogos aí na primeira semana e muita coisa boa, muita forra. E o pessoal lá no grupo do WhatsApp tem forrado bonito, viu? Então fique esperto que o tênis é uma boa opção de aposta também. Vamos conferir como é que foi o nosso desempenho semana passada, o nosso quadro aqui que é o Raio X. A gente começou pela sexta-feira, no dia 26, eu indiquei que o Bayern de Munique, na estreia do Campeonato Alemão, na estreia da Bundesliga, jogando em casa contra o Werder Bremen, ganharia com facilidade. Então indiquei aquele handicap de menos um gol e meio, que precisaria ganhar por 2 ou mais, e ganhou com larga margem de gols, foi 6-0, sem sofrimento, passamos no caixa. Outro jogo na sexta-feira que a gente também acertou era um jogo pelo Campeonato Francês. O Olympique de Marseille estava recebendo o Lorient, e esse era um jogo das duas equipes que estavam meio desesperadas, que começaram mal no campeonato. Então por isso eu tinha o palpite aí que era um jogo aberto, era um jogo para gols, indiquei o over 1 gol e meio, placar final 2-0 para o Olympique de Marseille em casa, que habilitou o nosso over 1 gol e meio e também acertamos. Já para o sábado, nosso desempenho não foi dos melhores. O primeiro jogo era o campeonato alemão também. Eu indiquei o X2, a dupla possibilidade do Bayer Leverkusen, que jogava fora de casa contra o Borussia Mönchengladbach. O Borussia abriu o placar, o Bayern empatou no segundo tempo, mas já pertinho do fim do jogo, o Borussia acabou fazendo 2-1, vencendo a partida, então a gente não pegou. O outro jogo foi Real Madrid e Celta. Eu havia indicado o Real Madrid também no handicap menos um gol e meio. O handicap não entrou, mas a vitória do Real Madrid entrou. Foi o placar final 2-1. E aí fica um detalhe interessante, que a gente sempre indica para o pessoal ficar acompanhando os jogos ao vivo, porque as apostas ao vivo elas vão modificando conforme o tempo de jogo. Então, no momento que o jogo chegou a estar empatado por 1-1, quem jogou a vitória do Real pegou um odds muito bom e aí acaba compensando o palpite de quem acabou perdendo no menos 1,5. Então, fica sempre esperto no live bet que dá para fazer umas defesas bem legais. O jogo do sábado que nós acertamos foi a vitória do Chelsea para cima da equipe do Burnley, jogando em casa. O Chelsea também não encontrou dificuldades, fez 3-0. E o último jogo do sábado, eu acabei errando aqui, achei que o Corinthians iria roubar ponto da Ponte Preta lá em Campinas, não foi o que aconteceu, uma péssima atuação da equipe do Cristóvão Borges, a Ponte jogou muito bem, o Balbuena foi expulso logo no comecinho do jogo e atrapalhou bastante o Corinthians na partida. E o placar final foi 2-0 para a Ponte Preta. Já no domingo, acertamos o primeiro jogo no Campeonato Francês também, eu havia indicado aí o over 1 gol e meio e quem quisesse arriscar um pouquinho mais, o ambos marcam para Mônaco e Paris Saint-Germain, as duas forças do Campeonato Francês, e a gente acabou acertando os dois palpites, né? Porque o placar final foi 3-1 para o Mônaco, então quem jogou over goals acertou, quem jogou ambos marcam, pegando uma cotação melhor, também acertou. Outro jogo do over goals foi pelo Campeonato Inglês, o Manchester City recebeu a equipe do West Ham, o placar final foi 3-1 para o Manchester City, a gente também havia indicado aí o over 1 gol e meio, então sem dificuldades a gente passou no caixa cedo nesse jogo. Pelo Brasileirão, eu indiquei que o Cruzeiro, jogando em casa, depois que o Mano Menezes chegou, a equipe do Cruzeiro se acertou e vem fazendo um campeonato de recuperação e acabou vencendo a equipe do Santa Cruz, que para mim, junto com a América, já são os dois rebaixados para a Série B, placar final Cruzeiro 2, Santa Cruz 0. E uma zebra que passeou pelo domingo de manhã foi lá na Vila Belmiro, foi lá na Baixada Santista, o Santos contra a equipe do Figueirense, o Santos brigando ali pelo G4 e até, quem sabe, para ser campeão brasileiro, desperdiçou uma grande oportunidade, perdeu em casa para a equipe do Figueirense, placar final 1-0 para a equipe de Santa Catarina. Porém, a nossa zebra da semana a gente acabou acertando, hein? No domingo, pelo Brasileirão também,
eu disse que a equipe do Curitiba, que visitava o São Paulo no Morumbi, o São Paulo que vem numa crise aí sem precedentes, e que o Curitiba iria arrancar pontos do São Paulo. Foi o que aconteceu, placar final 0-0, o São Paulo não conseguiu vencer e a gente pegou aí o X2, a nossa dupla possibilidade do Curitiba. Vamos ver os jogos que eu separei para este final de semana. Lembrando que como é data FIFA, não temos muitos jogos de campeonatos, né? Uma outra partida pelo Brasileirão da Série A, alguns jogos de Série B, né? Pela Europa os campeonatos ficam paralisados esse final de semana, então eu tive que pegar aqui alguns jogos de seleção, mas jogos interessantes para forrar. Pelo Brasileirão, no sábado, no dia 3, Fluminense e Figueirense, esse jogo eu vou indicar um palpite que eu acho que eu ainda não havia indicado aqui no Barbadinhas, que é o under 2,5 gols, ou seja, abaixo de 2,5 gols. Aí você me pergunta, como é que a gente ganha essa aposta? Ganha se a partida tiver 2 ou menos gols. Então interessa pra gente um 0-0, 1-1, 1-0 para alguma equipe, 1-0 para outra, 0-2, 2-0. Se tiver até 2 gols na partida, a gente puxa essa aposta. Eu acho que é um palpite interessante nesse jogo, uma vez que o ataque do Fluminense e o ataque do Figueirense não são de marcar muitos gols. Então acho que esse under 2,5 é uma boa pedida. Para o sábado, temos um grande jogo pela Série B, hein? O Bahia vai receber a equipe do Vasco lá na Arena Fonte Nova. E esse jogo eu já acho que é o inverso, é um jogo para termos bastante gols. Então eu vou indicar o over 1,5 gols para Bahia e Vasco da Gama. E quem quiser arriscar um pouquinho pode botar o ambos marcam, que é bem provável que as duas equipes venham a balançar as redes. Último jogo do sábado que eu separei também pela Série B, a equipe do Londrina, que vem fazendo uma bela campanha na Série B, vai receber a equipe do Joinville, que está muito mal no campeonato, e eu acredito que o Londrina lá no Estádio do Café consiga a vitória para cima da equipe do Joinville, então palpite vitória do Londrina. Já para o domingo, o Botafogo do Rio de Janeiro vai receber a equipe do Grêmio, o Grêmio que vem bem no campeonato, dá alguma oscilada, como praticamente todas as equipes, né? Mas é muito mais time do que o Botafogo e eu acredito que o Grêmio vai também roubar pontos da equipe do Botafogo, portanto eu vou indicar aí o X2 do Grêmio, pagando aí próximo a 1,50, uma odds bem interessante, lembrando que o X2, a dupla possibilidade, não serve o empate ou a vitória do Grêmio, então fica aí o X2 para esse jogo. O outro jogo no domingo é o Ceará contra o Avaí pela Série B. O Ceará, quando joga em casa, aí vem confirmando vitórias importantes. O Avaí também vem muito mal na Série B, portanto eu vou indicar a vitória do Vozão. Pelas eliminatórias da Europa, temos um jogo entre o Cazaquistão contra a equipe da Polônia. A Polônia de Lewandowski, o grande centroavante do Bayern de Munique. E para esse jogo aqui, vou indicar a vitória da equipe da Polônia. Outro jogo também pelas eliminatórias europeias, a equipe da Malta, fraquíssima seleção de Malta, vai receber a seleção da Escócia e também aí a indicação é a vitória da equipe da Escócia. E o último jogo pelas eliminatórias, o país de Gales, que foi o país sensação junto com a Islândia na última Eurocopa, vai receber a equipe da Moldávia em casa e também é bem favorito para vencer essa partida, então vitória de país de Gales. E a nossa zebra da semana, eu separei um jogo também pelas eliminatórias europeias, é um jogo que promete ser muito bom, hein? Croácia e Turquia. A Croácia é favorita, joga em casa, porém a equipe turca não é ruim, tem bons jogadores no seu plantel e o nosso X2, a dupla possibilidade da Turquia, está pagando muito bem, então vale a pena a gente arriscar essa zebra da semana, o X2 da Turquia, que vai dar uma forra bem legal. Então é isso aí, galera. Semana que vem eu volto com mais Barbadinhas da Zebra. E é isso aí, um abraço.